Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte. Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio. Estamos no nosso 8º episódio dessa primeira temporada do nosso podcast. Eu sou a Adriana Amaral. Bom dia, boa tarde, boa noite. Momento que você está ouvindo. Eu sou Marta Magalhães e a gente vai conversar um pouquinho mais hoje sobre eficácia muscular. Conta aí, Adriana. Quando a gente fala de treinamento, né, e muito mais do que treinamento, quando a gente fala de vida, a gente não fala só de mente, de cabeça. As pessoas costumam ter essa separação que a gente chama de dualista, né? O psicólogo cuida só da cabeça e o educador físico, por exemplo, o médico cuida do corpo. E quando a gente está pensando no desenvolvimento, né, do ser humano, no desenvolvimento do atleta, a gente precisa abarcar todas as funções, todas as habilidades, né, as áreas da vida, enfim. E no treinamento, por exemplo, já que a gente fala um pouquinho mais do esporte, esse treinamento com consciência, como a gente já falou em alguns episódios, né, de poder sentir o corpo, de poder se conscientizar do que está acontecendo para poder tentar atender as suas necessidades de uma maneira mais eficaz, é isso que a gente precisa desenvolver. E isso, como eu disse, para qualquer área da vida, né, a gente ter essa consciência integral de mente e corpo, né, de poder associar o que eu estou sentindo no meu corpo e ativar para mais ou para menos o meu corpo e conscientemente para poder atingir aquilo que eu quero. E a Marta trabalha muito bem com isso, né, Marta? Que ela vai chamando de eficácia muscular dentro desse ciclo e dentro desse trabalho da psicologia do esporte. Como é que você faz isso? Então, na verdade, eu acho que você acabou falando o principal, né? Quando a gente pensa em preparação psicológica, nós temos vários momentos, e um deles é o que é que eu vou fazer? Qual a mobilização de energia que eu vou ter neste momento? Então, por exemplo, se eu vou fazer alguma atividade e essa atividade não tem consciência, eu faço ela no automático e eu nem sinto que eu estou fazendo, né? Uhum. E é muito importante que eu faça essa preparação anterior ao meu movimento, ao meu treino. Vamos pensar em treinamento, por exemplo. Eu tenho um objetivo de correr 5 quilômetros. Então, esse é o meu objetivo. Qual é a minha meta? Quanto tempo eu vou levar para correr 5 quilômetros? Quais as estratégias que eu vou utilizar para alcançar os 5 quilômetros? Posso começar de uma vez? Eu vou fazer treinos semanais, eu vou fazer treinos 2 a 3 vezes na semana, uma vez na semana, todos os dias, um dia de folga. Todas essas estratégias têm que estar montadas antes. E a eficácia muscular nada mais é do que dar qualidade ao meu nível de respiração. Como é que eu estou respirando? Onde é que eu respiro com mais força? Onde é que eu respiro com menos força? Onde é que eu ativo mais? Onde é que eu relaxo mais? Como é que eu visualizo? Como é que eu mentalizo esse treinamento e como é que eu me visualizo fazendo? E depois, qual é a minha capacidade de autorregulação, né? Se meu coração está muito disparado, por exemplo, como é que eu faço para manter isso sob controle? De que forma eu atinjo uma eficácia muscular de bem-estar e, ao mesmo tempo, de um bom desempenho? Acho que é um pouco disso. E para a gente poder sentir isso, né, precisa ter a consciência não só enquanto está fazendo, mas antes. Qual é o nível ideal aqui de ativação que eu preciso ter? Qual é o estado que eu preciso estar para poder render bem? No que quer que eu esteja fazendo, estudando, cozinhando, fazendo um esporte, né? Eu sabendo
como que isso é um trabalho, né, de autopercepção mesmo. Aqui eu joguei muito bem, aqui eu estava no meu nível ótimo. Então, esse é o estado que eu vou buscar nos outros momentos. Então, se eu percebo que eu estou demais, muito ansioso, muito agressivo, muito, né, pilhado, como a gente fala, eu vou tentar dar uma reduzida. Se eu percebo que eu estou muito sonolento, devagar, meio mais ou menos, assim, também vou tentar chegar nesse estado ótimo, aumentando um pouquinho essa ativação, né? Então, essa consciência não acontece só ali no momento da ação em si, mas o tempo todo, né? Eu gosto também de pensar em duas hipóteses, né? Que fica redundante aqui, mas só para clarear um pouco. A hipótese psicológica e a hipótese fisiológica. Então, o que é a hipótese psicológica? É essa do mentalizar o que é que eu vou fazer, é essa de eu organizar mentalmente como é que eu vou promover aquele treino, qual atenção seletiva eu vou ter, eu vou ativar para aquele treino específico. Como que vai ser o meu diálogo interno, em que momento eu vou usar um gatilho para acionar o meu sistema nervoso central. Tudo isso são habilidades psicológicas. As habilidades fisiológicas, eu posso fazer o movimento em si, porque ele deixa a minha coordenação motora pronta e ativa como eu posso fazer mentalmente. Então, é como se o meu sistema nervoso central mandasse um gatilho para o meu corpo. Antes de eu estar ali fazendo, eu vou pensar como é que é esse percurso, como é que eu vou dar uma volta num campo, por exemplo, como é que eu vou correr aquele campo todo. Então, eu posso mentalizar antes e depois eu ir para dentro desse campo fazendo essa corrida que eu mentalizei antes. Tem alguns estudos bem interessantes que mostram que eu estou aqui parada, fazendo essa mentalização, esse gatilho é tão forte que ele faz maior irrigação sanguínea naquela região que eu mentalizei. Então, eis aí a importância de se ter uma mentalização correta, porque também temos esse perigo, quando se mentaliza errado, o fisiológico sofre, e aí a necessidade de uma habilidade psicológica bem trabalhada. Por isso que uma preparação mental precede uma preparação fisiológica quando bem realizada, né? Você está falando, então, abrindo várias janelinhas aqui na minha cabeça de tudo que você está falando, né, que dá para complementar. Uma coisa primeiro que, para quem não ouviu ainda, tem um episódio que é sobre mentalização e visualização, que se você ouviu também, pode voltar lá para entender melhor o que a Marta está falando. E que parece que é uma coisa óbvia, mas não é, né? Quantos atletas a gente pega e você pergunta, né, e você vai investigar como é que faz, e não faz, né? Não tem ideia de como, não se prepara dessa forma. E quando começa a usar esses recursos, geralmente tem uma diferença significativa, né, no rendimento, na potência, enfim, na forma de estar. Não gosto de falar só de rendimento, né, mas na forma, na qualidade dessa execução do que quer que ele vai fazer, porque está mais inteiro, né? Não está lá só automaticamente, como você falou, mas está inteiro, está pensando na sua prática, né? Está fazendo uma coisa mais trabalhada nos treinos, né? Ser uma coisa, um treino mental mesmo, que a gente chama, né? Porque às vezes o atleta investe muito no treino físico, no treino técnico, no treino tático, e esquece que essa parte também é treinada. Você está falando aí do que ele vai falar, uma mentalização ruim, pode ser muito nociva, né? Esse diálogo interno, e aí fica, talvez para nossa segunda temporada até um episódio só sobre conversa interior, né? Esse diálogo interno, porque isso é fundamental. O que eu falo para mim mesmo quando eu estou fazendo o que quer que eu esteja fazendo? Né? Ai, que droga, o outro time é muito forte, eu não vou conseguir nunca ganhar deles.
né? Não, respira, para, concentra. Eu disparo que tipo de gatilhos no meu cérebro, né? Como você está falando, que vai interferir diretamente no fisiológico, no rendimento, né? Na forma como eu vou me colocar ali. Por exemplo, quem está fazendo uma prova. Essa prova é muito difícil, eu não estudei direito, meu Deus, eu estou ansiosa, estou com dor de barriga. Calma, eu estudei, eu vou conseguir, né? Enfim, cada um vai elaborar o seu próprio diálogo interno da melhor forma, mas o que é dito para si mesmo nas situações é fundamental, né? À medida que você vai falando, né, eu vou pensando aqui, olha a importância de se conhecer as emoções. Uhum. Olha a importância do autoconhecimento, porque não existe isso, pensa positivo e eu penso e está tudo pronto. Isso não existe, é mentira. Né? Existe o estou com medo, por exemplo. Uhum. Então, eu conto para mim, o meu diálogo interno, estou com medo. Aí vem a outra, e o que eu faço agora? Né? Uhum. Bom, eu já sinalizei que eu estou com medo, então vamos lá nas habilidades psicológicas. Ok, então como que eu faço? De repente, eu posso utilizar falas do tipo: se acalme, você está aqui para fazer o seu melhor. Deu? Uhum. Ok. Não deu, corrigimos no próximo. Eu estou dando um exemplo bobinho, mas que pode funcionar. Só que a partir do momento em que eu não conheço a minha emoção, que eu não conheço o meu grau de quanto que eu estou sendo desafiado e quanto de habilidade eu tenho para responder, eu não alcanço essa preparação psicológica, eu não alcanço essa preparação fisiológica. Eis um dos grandes motivos das pessoas não se saírem tão bem nas suas provas, nos seus treinos, nas suas competições. Por quê? Não existe um preparo mental totalmente cuidado. A pessoa chega no local e ela chega com a ansiedade da prova e não com o preparo mental para aquela prova, porque isso exige. Eu costumo dizer que o preparo mental é uma coisa tão potente, tão forte, que a pessoa, quando sai da competição, ela sai exausta mentalmente. Uhum. Ela sai mais cansada mentalmente do que fisicamente, porque é um preparo muito grande. Mas para isso, eu tenho que começar a elaborar quais as melhores formas de eu lidar com aquilo. Então, a eficácia muscular nada mais é do que mobilizar a energia correta para a ação. Quanto eu tenho que ativar e o quanto eu tenho que relaxar. Porque se eu ativo muito, eu tensiono demais. E eu tenho perigo de me lesionar, eu tenho perigo de me desconcentrar. Quando eu relaxo demais, também não dá conta. De repente, eu não consigo atingir o objetivo. Então, como é que é chegar nesse ponto ideal, né? É tão difícil. E isso nada mais é do que um exercício rotineiro, e não só na hora do treinamento em si. É na hora de escovar os dentes, é na hora do comer, é na hora do caminhar, tornar mais consciente cada movimento. Sim. E por isso que também é tão pessoal, né? Cada um se descobrir qual é o seu ponto ideal e como fazer isso, né? E que diálogo é esse que vai ter consigo próprio. E aí, eu estava te ouvindo falar, estava pensando numa das coisas que sempre me incomodou muito, uma ideia de senso comum das pessoas de que o psicólogo vai lá motivar e ficar na beira do campo falando, vamos lá, você consegue. Essa não é a nossa função, né? A gente faz muito, mas muito mais do que isso. Porque esse vamos lá, você consegue, é o que o atleta vai falar para ele mesmo, e se ele achar que é assim que ele vai se ativar melhor, né? A gente está ali para outras coisas. E você está falando, né, de ativar para mais ou para menos, tem um livro que eu acho que eu já falei aqui em outro episódio, da Joyce Stefanello,
treinamento de competências psicológicas, que ela fala bastante da ativação e como fazer isso, né? Claro que não tem uma receitinha de bolo, mas ela fala de alguns itens que ajudam a gente a acelerar ou a diminuir, a relaxar, que é pela respiração, pelo movimento, pela imagem que a gente faz, né, na nossa cabeça, e palavras-chave ou frases curtas, né, que vão... então, por exemplo, você acelerar a respiração, movimentar mais o corpo, usar palavras de energia, né, imaginar cenas de energia, vão fazer você aumentar a sua ativação. Então, cada um também, e o oposto, né, também para você relaxar. Então, esse exercício de encontrar as suas palavras, as suas imagens, né, que forma de movimentação, encontrar o que funciona para você dentro disso que ela fala. Eu gosto muito de trabalhar com ela, traz um quadrinho que explica bem isso. Depois eu posso até colocar lá no nosso Instagram também, esse recorte, que eu acho que ajuda a entender do que a gente está falando, né? Que é essa integração mesmo do que a gente pensa com o que o nosso corpo vai responder e vice-versa. Pensando de forma um pouco mais profunda, quando eu penso na integração, eu preciso pensar o que a minha criança interior precisa, né? Porque se eu não integro a minha criança interior com o meu adulto, fica mais difícil de eu responder a essas hipóteses psicológicas e fisiológicas, né? Então, essa criança, de repente, a vida inteira teve medo e nunca pôde revelar o medo para si, porque ela não era aprovada ou porque ela tinha receio de retaliação ou coisa do tipo. A partir do momento em que ela começa a fazer esse preparo mental, ela começa a entender o quanto é importante ela contar das emoções. Estou com medo, estou com raiva, estou triste, estou alegre, enfim. E a partir desse momento, ela vai buscando manejos, ela vai buscando estratégias, ela vai buscando diálogo interno que dê conta de integrar o que eu preciso ativar em mim e o que eu preciso relaxar em mim. Também tem alguns estudos que mostram que quando a ativação é bem producente e quando a imaginação é bem boa, é uma mentalização de alto poder, ela constitui padrões mais sólidos. Então, a pessoa entra na competição, ou na prova, ou num trabalho, ou seja onde for, com mais confiança em si. E essa mais confiança em si motiva mais, tensiona menos e deixa a pessoa com um grau de resiliência mais alto, né? A gente também falou no episódio anterior dos níveis de resiliência. E uma dos itens que tem lá é da aceitação. Enquanto eu não aceito quem sou, eu não tenho como mudar, né? E se eu entendo que eu não estou fazendo uma mentalização muito adequada, eu dou conta de responder. E falando disso, me veio aqui, eu tive um depoimento agora nessa sessão de segunda-feira, que a pessoa me disse, olha, eu imaginei eu fazendo a final, eu imaginei eu usando tal uniforme, eu imaginei eu fazendo tal movimento, e foi me descrevendo tudo aquilo que tinha imaginado desde o início da competição. E as coisas foram acontecendo, e no dia a pessoa usou exatamente a roupa que tinha designado para essa final. Então, veja o alto teor de preparação mental e o alto teor de preparação fisiológica, né? Hora de sono, hora de alimentação, hidratação, treinamento, quando usar a respiração X ou Y, que parece que nós não conseguimos. Conseguimos, sim. Então, não é acordei e pensei no positivo e deu certo. Não, às vezes você não acorda bem. E aí você tem que usar um recurso de uma oração
ou de uma música mais agitada, ou de uma mais tranquila, enfim, né? Ou então vai correr para tirar o ranço, ou vai pedalar, ou vai nadar, ou vai ficar no silêncio, enfim, cada um estabelece qual é a melhor forma de integrar a sua questão fisiológica e a sua questão psicológica para ativar e relaxar essa eficácia no ponto que responda. Eu também tenho um atleta que fala isso, Adriana, incrível, eu fiz tudo que eu planejei, eu fiz exatamente o tempo que eu pensei, tudo saiu, eu falei, uma vez ele falou, parece mágica, eu falei, é mágica, né, é psicologia, treinamento, e é empenho do atleta, porque não é fácil, né, a gente fala aqui, parece que rapidinho você vai fazer isso, não é. É um processo que às vezes demora anos, né, um autoconhecimento é um processo diário. E dá um trabalhinho, né, Marta? Fazer isso. E não só de atleta, né? Eu também tenho um dirigente, você falando isso agora me fez lembrar, que ele foi calculando passo a passo do que fazer com a equipe. Então, dava errado, ele ia lá, ele reelaborava a forma, como é que aquela habilidade ele podia fazer para funcionar melhor. E ele foi indo, ele foi indo, ele foi indo, e ao longo do tempo saiu exatamente como ele tinha previsto no início do campeonato. Então, não é só o atleta, o dirigente também. Agora, o grande segredo da eficácia muscular é o pós. É o pós-jogo, é o pós-treino, é o pós-competição, é o pós-estudo, pós-prova, nosso pós-podcast, né? A gente, de repente, pensar, nossa, faltou isso, nossa, faltou aquilo. E cada vez que você vai fazendo, você vai habilitando melhores recursos para um novo momento e com habilidades melhores. Então, isso é eficácia muscular. Ser eficiente potencialmente com a sua musculatura, fazer com que sua coordenação motora responda aquilo que a demanda exige naquele momento. Perfeito, acho que com esse resumo aí a gente consegue encerrar, né? Sim. Por hoje tá bom, né? Sim. Até a próxima. Estamos chegando aí quase no finalzinho da temporada, né? Hoje é o nosso 8º episódio, temos mais 2 e mais alguns episódios bônus aí. Nos vemos na próxima. Tá bom, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Mobilize. Gestalteando a psicologia do esporte.